Boa noite, essa é a apresentação do estudo sobre a polissemia. Nessa apresentação falaremos sobre palavras polissêmicas, homônimas e parônimas. Meu nome é Gabriel Queiroz, eu sou estudante da Faculdade Madre Thaís, curso de Engenharia Elétrica. Ingressei no ano de 2021, no primeiro semestre. Essa é uma apresentação da disciplina de Português Instrumental com a docente Catiane Lírio e eu sou o discente Gabriel Queiroz. A polissemia é um termo que vem do grego, que significa muitos significados. A parte poli significa muitos e sema significa significados. Um termo polissêmico é um termo com vários significados que diferem de acordo com o contexto, só que apresentam a mesma etimologia e têm significados de ideia parecido, ou seja, provém de um mesmo significado da palavra, a origem da palavra é a mesma, e apresentam ideias de coisas parecidas. Por exemplo, a frase "a letra da música do Chico Buarque é incrível" e a frase "a letra daquele aluno é ilegível" e a frase "meu nome começa com a letra D". Na primeira frase, podemos ver que a letra retrata a letra da música, no caso, a letra da canção, a escrita da canção. A letra daquele aluno é inteligível representa que a escrita daquele aluno, ou seja, a forma daquele aluno escrever, não é compreensível. E na terceira frase, nós vemos que se refere à letra específica da letra do alfabeto, a letra D, ou seja, se refere à grafia D. A gente pode perceber nesses exemplos que todas as frases elas apresentam um significado que tem a mesma origem, que é a origem de letra, no sentido de escrita, grafia ou qualquer coisa referida ao significado etimológico da palavra letra. Isso representa o conceito de polissemia, que são umas palavras que são parecidas ou, no caso, são palavras que têm o mesmo significado, ou que palavras iguais, que apresentam significados diferentes, só que parecidos na sua origem. A homonímia é um termo que se refere a palavras que têm a mesma pronúncia, em algumas situações até a mesma escrita, se escrevem da mesma forma, só que possuem significados distintos. A homonímia ela possui três classes: as homógrafas, as homófonas e as perfeitas. Cada uma dessas classes representa um tipo de homonímia diferente. Na classe das homógrafas, a gente vê palavras que têm a mesma grafia, só que pronúncias de formas diferentes. Por exemplo, a palavra colher, que provém do verbo, que é um verbo, né? Que é o verbo de colher, que refere-se a colher qualquer tipo de coisa. E a palavra colher, que é o substantivo que se refere ao utensílio de cozinha que a gente utiliza para comer. As homófonas são palavras que, diferente das homógrafas, elas têm a mesma pronúncia, só que são diferentes na grafia, na escrita. Um exemplo das homófonas são as palavras consertar e consertar. Tanto que quando a gente fala essas duas palavras, elas parece que a gente está só repetindo a mesma palavra, porque elas possuem a mesma pronúncia. A primeira palavra, consertar com C, ela significa harmonizar ou colocar de volta no lugar. Desculpa, consertar com C significa harmonizar, é uma referência, é uma palavra que significa concerto, né, que geralmente remete mais a concertos musicais ou algum tipo de harmonia. E a palavra consertar com S significa conserto de reparo, de colocar de volta no lugar, de tornar aquilo ao estado que possuía antes, o estado pleno. No caso seria reparo mesmo. E
Também temos as palavras que são as homonímias perfeitas, que possuem a mesma grafia e a mesma pronúncia. Como, por exemplo, as palavras caminho e caminho. A palavra caminho vem do substantivo, que significa uma estrada ou qualquer tipo de percurso. E a palavra caminho, que é o verbo que significa caminhar. É o verbo que provém de caminhar. É o verbo de andar, que significa andar, ou se deslocar de um local até o outro através da caminhada. O que é a paronímia? Os parônimos são aquelas palavras que se parecem na grafia e na pronúncia, contanto são diferentes em sentido. É interessante a gente analisar, esmiuçar um pouco mais esses conceitos para que a gente não se confunda em relação a eles, porque tanto a polissemia quanto a paronímia quanto a homonímia são conceitos muito parecidos. Vamos aos exemplos. Alguns exemplos de paronímia são, por exemplo, as palavras absolver e absorver. São palavras muito parecidas na pronúncia e na grafia, contudo têm sentidos diferentes e algumas diferenças na grafia e na pronúncia também. Absolver, no caso, seria perdoar ou esquecer ou retirar, né? E absorver significa aspirar ou algo que traz para si alguma coisa. Também temos apóstrofe e apóstrofo, que no caso apóstrofe seria uma figura de linguagem no português e apóstrofo seria o sinal gráfico que a gente possui na gramática na língua portuguesa. Também temos aprender, que seria no caso o termo utilizado para absorção de conhecimento, estudo, qualquer coisa referente a esse termo, e apreender, que seria no caso capturar ou prender algo. São palavras muito parecidas, a única coisa que muda é só a letra E no final da palavra apreender. Aqui seguem algumas referências que eu utilizei para poder estar fazendo o trabalho, para poder estar fazendo esse estudo a respeito da polissemia. E eu achei o estudo da polissemia muito interessante porque me possibilitou entender e diferenciar as palavras que são parecidas entre si e conseguir entender o que significa essa diversidade de significados. Eu gostaria de trazer também a respeito uma curiosidade entre a polissemia e a ambiguidade. A ambiguidade, no caso, seria uma variedade de interpretação de um discurso específico, para a gente não confundir com a polissemia, que no caso seria uma diversidade de significado para uma palavra específica. Então, às vezes a gente pode estar fazendo análise de alguma palavra ou uma frase e confundir a polissemia com a ambiguidade. Esse foi o trabalho e obrigado.